Porto Negócios. Apoio BTP, Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Unimed Santos, sinta-se cuidado o tempo todo. Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Boa noite. O certificado de origem digital é mais uma facilidade oferecida pela Fiesp e pelo Ciesp para que as exportações aconteçam de forma rápida, segura e econômica. É sobre o COD e outros assuntos importantes que falaremos no Porto e Negócios desta noite. Participam do programa Camila Mafissoni, coordenadora de Serviços de Comércio Exterior do Fiesp-Ciesp. Camila, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui falando desse assunto que é mais importante do que muita gente imagina. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E está aqui também comigo o nosso diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Técio, mais uma vez, obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite, Nathalie. Boa noite, Camila. E boa noite aos nossos espectadores aí do Porto Negócios. Camila, o que é o certificado de origem digital e para que é que ele serve? O certificado de origem é um instrumento, é um documento que garante a origem do produto que é industrializado no nosso país. Independente se é utilizado em insumos importados, insumos de outros países, às vezes necessário, por conta da nossa indústria, são transformados e precisam acessar outros mercados que o Brasil, no âmbito do Mercosul, possui um acordo de comércio. Então, nós temos acordo com Chile, com Bolívia, com Peru, os nossos próprios países do Mercosul. Então, o produto ele precisa ter um certificado de origem para conseguir acessar esse mercado com mais competitividade. Quando você fala mais competitividade, isso significa na prática o quê? Significa que o produto ele consegue, tendo a origem brasileira, tendo esse certificado emitido por nós, depois de um estudo, de todo o processo produtivo, ele acessa esses países com isenção ou redução do imposto de importação. Um valor significativo para toda a cadeia tributária. Então, o nosso produto, a partir do momento que sai do nosso país, produtos para exportação têm um preço diferenciado, entram com mais competitividade, com um custo muito menor para o importador nesses países que o Brasil possui acordo de comércio. A gente estava falando nos bastidores de um exemplo muito simples que vai fazer com que todo mundo entenda na prática a importância desse documento. Todo mundo gosta e conhece o doce de leite, Nós temos uma produção brasileira de doce de leite conhecida, premiada, mas nós também gostamos muito do doce de leite da Argentina. Se o produtor, se aquela pessoa que quer colocar o seu produto nos países, que são nossos irmãos do Mercosul, não tiver esse certificado de origem, o que acontece? Existem critérios que são estabelecidos e são negociados durante a negociação do acordo. O acordo com o Mercosul é um acordo muito antigo, mas ele vem sendo renovado através de um protocolo adicional, o protocolo de regimes de origem, que traz todas essas atualizações de processos fabris, de insumos, de novos países parceiros do acordo. Então, por exemplo, o doce de leite brasileiro, para ele entrar no país com preferência tarifária, esse leite tem que ser das partes. Então, não adianta o produtor brasileiro descobrir ou saber disso só quando o produto dele está chegando na fronteira ou só quando o produto dele vai ser exportado. Ele precisa colocar essa informação e trazer o certificado de origem parte da estratégia durante a fabricação, durante a elaboração da embalagem, durante o levantamento de todos os custos. Porque, por exemplo, o produto doce de leite, para ser originário brasileiro e acessar os países com essa preferência tarifária, o leite tem que ser das partes. Ou seja, o leite tem que ser do Brasil e o leite tem que ser da Argentina. Pode ser, no caso do Mercosul, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai,
mas também do Peru, da Colômbia, do Equador. Tem alguns países que são países convidados para o acordo. Isso para você trazer mais integração regional. Técio, quando a gente fala de competitividade, é tudo que a indústria e que o porto perseguem, né? Como é que você analisa a preparação, né, das indústrias, especialmente das portuárias, né, que lidam com a exportação, para essa necessidade desse documento? A gente começa a falar sobre automação de processos. Então, o COD ele é um elemento que pode integrar essa cadeia de documentação e de certificação do processo logístico, da origem da indústria até o cliente final. Um ponto importante que, como a indústria portuária pode se engajar nessa documentação da cadeia, é o Port Community System, né, que ele é a integração das partes relacionadas dentro do porto, incluindo a Receita Federal, né? Obviamente, o intuito disso é reduzir tempo de estadia no porto, né? Então, o certificado de origem ele é um elemento que dá colaboração fiscal, ou seja... E fundamental, né? Porque não adianta, por exemplo, vamos continuar usando o doce de leite. No fim do processo, eles ser descoberto que o leite não é brasileiro, a produção foi brasileira, mas o leite não é brasileiro. Isso vai encarecer o produto se ele quiser entrar naquele mercado. Ele perde competitividade, né, como a Camila colocou, porque ele não acessa alguns benefícios fiscais na hora de na entrada do país. Quando eu mencionei o Port Community System, não é só no porto de origem, mas principalmente no porto de destino. Então, se você tem toda a regra de negócio entre o armador, o terminal, o despachante aduaneiro, que esse ele é o responsável pelo recolhimento dos impostos, a certificação ela vai entrar aqui, nesse elo da cadeia, para acessar esse benefício. E como é que a transação acontece? Via PCS, né? PCS é algo que está engateando muito na América Latina. No Porto de Santos? No Brasil, na verdade, né? Existiu uma iniciativa da Embaixada Britânica, junto com o Ministério da Infraestrutura, em desenvolver os parâmetros para fazer o primeiro, né? Eu acredito que o Porto de Paranaguá esteja mais avançado. Eles resolveram seguir com uma experiência construída junto com a Fundação do Porto de Valência. Eu não sei que estágio que está o de Paranaguá. O da Embaixada Britânica, ele puxou o freio de mão. A gente espera que nos próximos meses, anos, enfim, o negócio de fato saia do papel, né? Mas o processo de desestatização vai dar cabo, com certeza, as autoridades portuárias privadas vão querer investir. Acelerar esse processo e vão querer trazer o Port Community Systems para o processo de uma maneira geral. Sim, e principalmente porque reduz tempo de... O objetivo do PCS é reduzir tempo de estadia da carga no porto. Custo Brasil no final. Custo logístico, custo Brasil. Camila, do ponto de vista da cadeia toda envolvida a respeito da importância do COD, eles têm conhecimento do quanto esse documento é importante? A gente tem um desafio, né, que é trazer esse instrumento, né, o certificado de origem, para o início do processo de exportação. Então, hoje, quando uma empresa ela quer exportar, ou até mesmo quando ela quer importar, ela tem que, né, tirar sua habilitação de radar junto à Receita Federal, ela precisa contratar um despachante aduaneiro para dar todo o apoio que as comissárias, né, conhecem, enfim. Ela precisa de toda a documentação, licenças, mas ela também precisa do conhecimento de origem, né? Então, a gente tem, por exemplo, vários produtos que são produzidos no Brasil, como placas de memória, mas que sabemos que a nossa indústria nacional e a indústria dos países parceiros não tem fabricação. Então, precisa, por exemplo, importar da China. Só que a gente vai estar gerando emprego, gerando negócio, gerando inovação, gerando tecnologia e gerando exportação. Então, nessas negociações, eles falam o seguinte: uma vez que todos os produtos são importados, independente do país, eles chamam normalmente de terceiros países, não fazem parte do acordo,
a empresa precisa seguir esse processo industrial. Então, quando a empresa conhece as etapas industriais para que o produto tenha origem, ela já sabe que vai ter o certificado de origem durante todo o seu processo de negociação, de venda, né? E a gente, na Fiesp, né, Fiesp, Ciesp, nós damos todo esse suporte para a empresa, porque a legislação, ela está aí, está nos canais oficiais do governo, mas quando a gente olha, por exemplo, a CE 18 Mercosul, são mais de 200 protocolos adicionais. Sim. Então, nós estamos aqui, inclusive, para que a indústria e os despachantes aduaneiros se coloquem, né, e nós nos colocamos, na verdade, à disposição, mas que é preciso que eles busquem essa informação, que eles, eu acho que o despachante aduaneiro, e aí falando um pouco mais aqui que a gente está no Porto de Santos, né, muito próximo, ele tem um papel fundamental de desmistificar o certificado de origem para a empresa. Exato. Ele não é só um documento que vai ser elaborado, não é uma fatura comercial que vai ser né, praticamente a nota fiscal. Ele é uma ferramenta de negociação, né? Exatamente, exatamente. E aí nós temos, né, falando de sistemas, o certificado de origem digital, que é o formato digital desse documento, que sempre foi tramitado em papel. Os países vêm avançando desde 2005. Hoje, o comércio entre Brasil e Argentina, Uruguai, Paraguai e, recentemente, Colômbia, aceitam um certificado de origem digital, que é o COD. O COD, ele é solicitado via sistema, ele é assinado com o CPF do representante da empresa, do representante do CIESP, e ele é tramitado online para o seu importador. O importador recebe esse documento e faz o upload no sistema aduaneiro daquele país. Aí a pergunta que sempre a gente faz quando a gente está falando de tecnologia, a questão da segurança desse processo. Como a segurança ela é garantida na emissão desse certificado? O sistema da Fiesp é um sistema homologado pelo governo federal, com reconhecimento internacional. Muitos parceiros vieram nos visitar aí nos últimos anos para entender toda a estrutura, né, por detrás de um sistema robusto. É um sistema que tem certificados de segurança, assim como existem também os certificados dos bancos, né? São certificados específicos. E o próprio eCPF, ele assegura toda a informação que está ali. Se, por exemplo, né, em algum momento esse arquivo ele é aberto, ele já vai ser corrompido. Ele precisa ficar fechadinho no e-mail, zipado, para não ser corrompido. Então, isso assegura, né, a assinatura digital, ela já assegura todos os campos que estão, todas as informações que estão ali, porque a gente também está falando de segredo industrial, de processo produtivo. Exatamente. Então, nós temos essa primeira segurança que é do eCPF, e o eCPF é emitido também pelo CIESP, com parceria das entidades certificadoras reconhecidas pelo país, e também os certificados do próprio sistema, o sistema ECOL. E a gente, quando pensa nesse tipo de automação, Técio, a gente está falando de economia de tempo, né? Porque a gente está falando de sistemas integrados. Mais que economia de tempo é uma externalidade que é meta, né? Que é alvo de automação de processos, mas mais do que isso é assegurar que o processo está sendo feito de forma correta. Então, por exemplo, quando você digita uma informação, por mais que ela esteja digitalizada, tem uma interface humana digitando essa informação, é alvo de erro, né? O famoso erro de digitação, né? E é incrível que acontece isso nos sistemas. E esse erro de digitação gera erros em cadeia, né? Com certeza. Eu estou fazendo um projeto para um porto e veio um banco de dados de navios. A arqueação bruta da embarcação estava um número 1000 vezes menor do que deveria estar. Salta aos olhos o erro. Aquele foi uma digitação, claro, né? O banco de dados não foi utilizado da origem do banco, ou seja, a importação foi feita manualmente. A mesma coisa com relação a processos fiscais. Saímos da era do carimbo e da assinatura para uma era digital. A segurança da informação, eu acho que é uma grande externalidade além da economia de tempo. Sem dúvida nenhuma. Na opinião de vocês, a emissão do certificado digital é uma tendência? Sim, com certeza. Inclusive, o próximo país-alvo é o Chile. A Fiesp é uma das entidades convidadas pelo governo a participar de todos os processos de homologação.
Então, a equipe gera diversos CODs em ambientes que não estão disponíveis ainda para os clientes. E esses CODs nós geramos, inclusive, com erros para verificar se os sistemas estão acusando os erros, principalmente por conta dos erros de digitação. E uma das nossas frentes de trabalho para evitar os erros de digitação é a integração de dados. Então, o sistema ele recebe, por meio de um robozinho, todos os dados daquela indústria, que já alimenta os campos adequados. A intervenção humana ela é muito rápida e pequena, exatamente. No que de fato é necessário, né? Porque tudo que é dado tabulado, dado de entrada no sistema que eu não preciso, que não é variável, né? Não precisa ser digitado. A integração de banco de dados, ela... É um projeto, né? O COD é um projeto que foi iniciado em 2005 pela LAD, Associação Latino-Americana de Integração, sediada em Montevidéu. E o Brasil e a Argentina foram os primeiros países que deram, né, o pontapé para esse projeto. Inicialmente, eu acredito que foi em 2015, 2016, começamos a tramitar os primeiros códigos fictícios, e aí superamos todas as baterias de testes, todos os erros. Depois desse projeto de homologação, existe um projeto piloto, onde algumas empresas são convidadas a gerarem os seus códigos, e depois, então, é feita a virada de chave, o que para a empresa, além de significar uma redução de custo, você imagina que, por algum motivo, a empresa precisou alterar o peso da carga, porque chegou na fronteira, teve que fazer uma pesagem. Muito mais rápido, né? Se ela tivesse que fazer todo o processo em papel, ela teria que devolver as vias originais em papel, ter um custo, né, com courier para isso, para depois imprimir os novos papéis, e aí sim, torcer para não cair no final de semana ou num feriado extenso, prolongado, e aí mandar isso novamente às vezes para o caminhoneiro que está ali na fronteira que vai apresentar a documentação, né? Então, por algum motivo, a empresa se esqueceu de alterar e atualizar esses dados. Com o COD, ela faz isso em 15 minutos, 10 minutos, dependendo do volume de informações que ela tem ali. E esse profissional que hoje faz a emissão desse certificado, certamente é um profissional que tem uma qualificação e que precisou de um treinamento. Sim, e que se mantém em treinamento, em reciclagem. Nós contamos hoje com mais de 120 pessoas envolvidas em certificação de origem, são mais de 40 escritórios aí distribuídos no estado de São Paulo. Santos, né, é o nosso principal escritório, os nossos maiores emissores, por conta do volume do porto. Mas nós fazemos os treinamentos para os novos funcionários que são habilitados, todos têm a sua assinatura reconhecida pela LAD. Depois nós fazemos também os treinamentos às empresas, capacitamos, e agora nós estamos numa rodada chamada Renova Mais, que é uma reciclagem de conhecimento, uma reciclagem de processos, porque a legislação ela muda todo dia. E a tecnologia ela avança muito rápido, né, Técio? É o que a gente sempre fala aqui. Tem que acompanhar. E o acompanhamento é justamente ter processos abertos, seguros, porém abertos, né? Para cada um que entra, ele possa acessar aquele protocolo. É o caso de países entrando usando o mesmo protocolo, tem que estar integrado em todos os sistemas. A gente faz um rápido intervalo e já a gente volta para falar um pouquinho do COD e também da participação da mulher nesse cenário de mercado exterior. Não saia daí, até já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Faça um plano de saúde da Unimed Santos e sinta-se cuidado o tempo todo.
Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Olá, tudo bem? O Minuto Porto e Negócios fala nesta edição sobre os anjos do mar. Isso mesmo, é assim que eu gosto de chamar os práticos. E a Praticagem de São Paulo adotou o Programa de Gestão de Emissão de Poluentes Atmosféricos do Instituto Via Green. O objetivo é implantar melhores práticas para neutralizar os gases do efeito estufa e de outros poluentes. Entre as medidas adotadas estão o aproveitamento das águas pluviais e de reuso, o uso de energia solar no estaleiro e a adaptação de motores eletrônicos nas lanchas. O Instituto Via Green é uma organização de pesquisa e desenvolvimento de projetos sustentáveis. A proposta é reduzir os impactos ambientais negativos relacionados às atividades empresariais no setor de transporte. Esse foi o Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Apoio. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. E estamos de volta e o Porto e Negócios de hoje recebe Camila Mafissoni, coordenadora de Serviços de Comércio Exterior da Fiesp e do Ciesp, e o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Camila, nós estamos no mês que é celebrado o mês da mulher, né? E eu não posso, tendo uma mulher aqui e também tendo um homem defensor da participação da mulher, né, no ambiente portuário, em cargos de gestão, né, em alto escalão, te perguntar como é esse cenário do mercado exterior para a mulher. A mulher, o papel da mulher, ele vem sendo discutido inclusive nos acordos internacionais, né? Nós temos no último protocolo do Chile com o Mercosul uma cláusula falando do papel da mulher no mercado internacional. E eu fico muito feliz e muito satisfeita de ver as minhas amigas, ex-colegas de trabalho, assumindo, né, as suas, assumindo altos cargos de empresas e indústrias multinacionais que são representativas para o nosso país. Não é só uma questão de ter essa ascensão, é de como a mulher conseguiu, né, e conquistou esse espaço numa empresa ou numa indústria que faz a diferença para o nosso país. Então é muito satisfatório. Técio, você é um defensor dessa diversidade, desta equidade, né? Eu gosto muito dessa palavra. Equidade é a palavra. Porque é aquilo que a gente tem que buscar nas relações, inclusive nas relações profissionais. Não é o homem ser melhor que a mulher ou a mulher ser melhor que o homem, mas colocá-los em pé de igualdade para ter as mesmas oportunidades e até mesmo os mesmos desafios. No ambiente portuário, no segmento da indústria, da logística, da infraestrutura, a mulher ela vem galgando, né, a passos ainda muito lentos, mas galgando. A gente tem, por exemplo, a Flávia Takahashi, né, que foi a primeira mulher a assumir um cargo de diretoria dentro da ANTAC, e outras mulheres como a Maiara Chaves, presidente do Porto do Ceará. Mas a gente ainda vive, dentro desse segmento, desse setor, um ambiente muito mais masculino. Quando é que a gente consegue essa equidade, na sua opinião? Primeiro, porque eu acho que a gente avançou bastante, né? Hoje aqui em Santos, a 01 do IBAMA é uma mulher, da Polícia Federal é uma mulher, da Anvisa é uma mulher, enfim, você tem aí a mulher assumindo os cargos de comando, né? Porque não é só, quando a gente fala de equidade, não é só, na superintendência, na gerência tem.
né? Na hora que as mulheres chegam aos níveis de conselho de administração, de presidência, de serem de fato a 01 da estrutura, né? Do comando da instituição, de fato você tem uma mudança na realidade da presença da mulher no mercado de trabalho. Mas eu acredito que isso vai ser consolidado na próxima geração, né? É geracional. Eu acho que nós estamos passando por uma geração de novos líderes que, de fato, dão... não é que dão espaço, né? Reconhecem o espaço que sempre houve, né? Eu brinco que não é dar espaço, não é corporativista, não é o machismo corporativista. Ou seja, é uma geração que deixa a coisa acontecer. Ou seja, as pessoas que se destacam no processo de liderança, elas se destacam independente do gênero. Você criar ambientes, gênero inclusivo, né, é importante também. E eu tive a oportunidade de ter feito algumas dinâmicas, enfim, não foi curso, foram dinâmicas, né, seminários de inclusão de gênero e a cor de uma poltrona fala se aquele ambiente é inclusivo ou não é inclusivo, né? Então, e é importante, às vezes a gente é um pouco ignorante no assunto. Eu faço um convite aqui aos líderes de instituições a procurarem o assunto, né? Buscarem um consultor especialista na inclusão de gênero, entenderem como é que vocês podem mudar suas estruturas administrativas, organizacionais, para que mude a cara do setor, principalmente para o setor portuário, que ele é de fato predominantemente masculino. Ainda é, né? Ainda é. Quando a gente ouve, por exemplo, a Camila dizendo que há cláusulas já reconhecendo a importância do papel da mulher, a gente percebe que não é só da geração, mas é também da cultura mundial de uma maneira geral, né, Técio? Mas as políticas afirmativas, como essa cláusula, elas são necessárias para mudar para ser disruptivo. E mudar o equilíbrio, né? Assim, muda a balança. Mudou a balança, você cria um ambiente mais com equidade. Tendo um ambiente com equidade, você transformou o ambiente. Isso serve não só para a questão de gênero, isso serve para a questão de etnia, né? O movimento negro. Não basta ter as políticas afirmativas, você precisa, de fato, garantir que haja o acesso das minorias, a inclusão de gênero é a mesma coisa, de diversidade, né? Também é a mesma coisa. Então, acho que isso é um processo e é geracional. Você sente essa inclusão sendo mulher? Sim, com certeza. E me veio agora à cabeça, o projeto CODE no Brasil foi engajado por uma mulher. Ela, desde 2005, como analista do antigo ministério, né, o MDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ela engajou esse projeto no Brasil, ela era representante brasileira, ela quem comandava toda a delegação brasileira nas reuniões internacionais. Tive a oportunidade de participar em algumas delas e era muito satisfatório vê-la rodeada, né, pelos países, aquela mesa bonita, redonda, e ela como mulher ali representando o nosso país e trazendo o CODE, tão importante, né, para a nossa indústria, para o nosso porto, para o nosso país. Para a nossa economia, né, porque, como falávamos mais uma vez também nos bastidores, a gente precisa entender que esses processos sempre acabam no consumidor final, né? Que sou eu, que é você, que são nossos familiares. E quanto mais a gente tiver competitividade, mais a gente tiver celeridade, mais a gente vai ter condições de ofertar produtos acessíveis. Sim, sem sombra de dúvida. E passa a ser um processo de democratização do mercado, né? Porque quando você dá acesso à informação ao pequeno produtor e coloca ele em pé de igualdade com um grande, em termos de vantagens fiscais, por exemplo, né, como é o caso do CODE, ele sendo orientado, ele tá posicionado no mercado. Então, a automação, ela é democratização no final do dia de acesso à informação e, obviamente, aumenta o nível de competitividade. E não é só para o grande, para o médio ou para o grande, é para o pequeno também, como ele colocou, né, Camila? Exatamente, né? O pequeno, o micro,
por conta da própria estrutura da empresa, às vezes acaba delegando todo o seu processo de exportação para uma comissária de despacho que detém o conhecimento, que conhece os acessos com as autoridades aduaneiras, né? Mas é importante quando o despachante, nesse papel de fazer essa interlocução, traz essas preocupações para a empresa, né? Porque você tem o contador, você tem o vendedor, o negociador. Não necessariamente você precisa ter uma equipe de comércio exterior, né? Mas você precisa ter conhecimento. Técio, até onde a transação das informações para cada elo da cadeia, e eu falo do ponto de vista portuário, é seguro, hoje? Então, hoje não está automatizado, né? Esse é o primeiro ponto. Isso não significa que não é seguro, mas toma tempo e é mais burocrático o processo. Grande parte das informações da cadeia logística está muito na troca entre os interessados, as partes interessadas. Só que assim, eu, como importador, eu tenho relação com 4 partes interessadas, você com outras 4 e assim. Uma comunidade portuária. E quando você vai pegar na cadeia logística um espectro maior de atores, é muita relação B2B, né? Então, e para cada uma dessas relações você tem um processo. Sim. Você integrar em sistemas de comércio exterior as informações transacionadas na cadeia logística iria ajudar muito em reduzir documentação. Papel. Já se avançou muito, né? Hoje existe, no processo de importação e de operação do porto, você tem o tal do documento único virtual, né? Que é a entrada que o agente marítimo ele dá no porto. Ele entra no porto para todas as autoridades, ou seja, é um único documento que a Polícia Federal vai olhar, a ANTAC vai usar, a Receita, enfim, todo o checklist do Porto Sem Papel, ele é um documento único, né? Isso já é um passo, mas ainda tem um dedo do outro lado do sistema. Então, automatizar esses processos, isso não significa ainda chegar no nível de inteligência artificial. Isso que eu ia te perguntar. Mas você chegar com modelos preditivos já é um passo para a melhoria do processo. Ou seja, se eu leio um documento virtual e tem esses elementos, eu já dou automaticamente já dou um ok, né? Uma luz verde, segue para o próximo passo. Aconteceu alguma coisa, ele leva isso para a mesa do fiscal, para o tomador de decisão, né? Para processos mais simples, ele pode até bater e voltar. Agora, né? para mais complexos, é atraso. Mas só para explicar um pouco para o espectador, sabe quando você vai digitar no Pix o número do CPF e ele a chave. E ele fala, esse CPF não existe? Uhum. É mais ou menos isso, né? O sistema já reconhece o que é um CPF e o que não é um CPF. Então, na troca de documentação do porto é a mesma coisa. Esse documento a autoridade não vai receber. Então, ele já retorna dizendo, você errou aqui, aqui, aqui. Essa automação melhora os tempos e aí, sim, dá a devida segurança que a gente quer na troca de informação. Hoje a gente não pode dizer que é inseguro, mas é incompleto. Na verdade, você perde energia, né? Retrabalho, automação. Bom, automação é um mantra para processos seguros e rápidos, né? Então, assim, levanta, toma café da manhã, automação. Camila, ainda falando um pouquinho de automação, o que é a ATA Carnet e como que ela funciona, qual que é a importância? Bom, o ATA Carnet, ele é um carnê de admissão temporária. ATA é um acrônimo de admissão temporária em inglês e francês, que são os idiomas oficiais da Convenção de Istambul. Mas, infelizmente, no país, esse processo foi cessado no dia 31 de dezembro do ano passado. O ATA Carnet é um processo que existe desde os anos 60. É uma maneira de harmonizar a admissão temporária. A admissão temporária é quando, por exemplo, uma banda de rock precisa fazer uma turnê em vários países. Então, ela não precisa ser
ter o radar da Receita Federal, ela não precisa contratar um despachante aduaneiro, contratar uma prestação de serviços e ficar um pouco à mercê dos serviços de seguro internacional de carga. Ela mesma pode levar o produto dela e ela pode circular. Porque quando você faz um processo de exportação, temporário ou não, você sempre tem um importador do outro lado. Na admissão temporária, com o Atacarnet, você é o dono do bem e viajante. Então, por exemplo, essa banda vai fazer uma turnê na Europa. Essa banda vai para a Europa, passeia pelos países e volta para o Brasil dentro do prazo determinado. O Atacarnet é um passaporte. Como é de pessoa física, é para os bens, né? Seria para os bens. E qual que é o prejuízo da suspensão da data, desde o 31 de dezembro? A gente retroage um pouco, né, nos processos de facilitação de comércio e a imagem do Brasil, isso fica um pouco prejudicada, porque nós estávamos avançando com a emissão do Atacarnet. O Atacarnet, no mundo inteiro, ele é uma parceria de uma entidade privada, que no caso era, no Brasil, a Confederação Nacional da Indústria, com a entidade pública. É um reflexo, não é? É um reflexo entre o ICC e a OMA, a Organização Mundial das Aduanas, e o ICC, a Câmara que fica sediada em Paris. Com tratativas de seguro de todo o processo, né, seguros tributários. Então, assim, eu viajei para o Canadá, mas eu não voltei do Canadá com os bens. Existe uma entidade que vai segurar esse processo em relação aos tributos, né, seja no Canadá ou seja no país. E qual foi a motivação da suspensão? Quando a Receita Federal fez no caso, o segundo chamamento público, a CNI, né, respondeu e ganhou essa licitação. No processo da Receita Federal, era de 5 anos. Então, a Receita Federal fez um novo chamamento público, mas aí a CNI não demonstrou o interesse, né, e com os seus argumentos, né, e aí nenhuma entidade também se manifestou, porque a exigência do chamamento público, ela não condiz muito com a realidade que a gente tem hoje. Nós avançamos muito aqui no estado de São Paulo, com reuniões e treinamento, junto com os delegados das alfândegas, zona secundária também, e quando tinha algum problema, até mesmo pelo WhatsApp a gente trocava mensagem, e sempre foi um trabalho de muita contribuição. Para ser parceria, né? De muita parceria, né? Mas, infelizmente, nesse chamamento público, né... E você acredita que os próximos passos seja revisitar o edital? O que precisa ser feito, na minha visão, é que tenhamos uma legislação. A CAMEX, por exemplo, publicou uma resolução onde pediu que todas as autoridades, como Anvisa, MAPA, Exército, se manifestassem em relação às licenças dos produtos que seriam importados temporariamente. Só a Anvisa se manifestou fora do prazo. Então, você fica sem legislação para atuar. Você fica refém. Fica refém, né? Enfim, existe alguns gargalos na operação pela própria falta de informação. Então, quando você entra no Brasil, você tem bens a declarar e nada a declarar. Então, você tem bens a declarar, se você tem uma tag que aqui é o Atacarnet, você vai ali e declara. Mas para voltar, a companhia aérea não pede, por exemplo, como pede o seu cartão de vacinação, de febre amarela, quando você vai para a Colômbia, por exemplo, né? E aí nós temos um outro ponto que é muito importante, que um avanço que não foi feito na América do Sul, né? Então, assim, nós temos diversas empresas que deixam de fazer os testes dos seus produtos na neve do Uruguai, que seria pertinente, e manda para a Noruega. Tem um custo altíssimo para poder mandar, porque aqui a carga fica parada 60, 70 dias na fronteira, para uma admissão temporária. O que é admissão temporária? O produto vai, fica por um tempo, para um teste, e volta, né? E o bacana do Atacarnet é que, com o Atacarnet, você não paga nenhum tipo de tributo, de seguro. Então, a gente tem vários setores, como o setor de joias, e aí é uma informação que eu tenho do ano passado, que quando você vai com uma feira de joias, de pedras no Japão, eles já retêm 6% do valor do seu produto, e nem sempre esse valor é devolvido. Então, é um custo a mais para quem está lá fazendo uma missão prospectiva, levando o seu produto, apresentando. Tem vários gargalos na operação. E isso acaba desestimulando, né? Exatamente, desencorajando. Principalmente porque o Brasil ganha uma visibilidade
em mais de 70 Sim. países. Sim. E agora retroage, né, o processo de Jata Carney. E aí, no caso, é vice-versa a relação, né? Então, uma banda que vem, no caso, né, pegando o exemplo da banda, que vem para uma turnê no Brasil, sofre o mesmo processo de admissão temporária, pagando... Com as garantias pela IN 1600. Precisa ter o parceiro aqui para registrar a importação. E custos aduaneiros, custos... Porque você pode, por exemplo, levar como bagagem o seu produto, né? O Brasil é um dos maiores exportadores calçadistas do mundo, que participa anualmente de feiras internacionais. Sim. E precisa levar o seu sapato rasgado, danificado, a sua amostra comercial. Você não vende um par de sapatos, só um par de sapato de pé direito. Você vende o par, você quer mostrar o seu par. Por exemplo, como é que a gente vai levar o nosso pão de queijo lá para fora? Precisa levar a massa, preparar e dar para o seu cliente provar. Né? Isso tudo está previsto dentro das cláusulas da Convenção de Istambul, mas que, infelizmente, por conta de legislação, a falta dela, né, não foi atribuída. Então... A gente faz mais um rápido intervalo e volta já já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Faça um plano de saúde da Unimed Santos e sinta-se cuidado o tempo todo. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Para problemas complexos não existem soluções simples. Nós transcendemos as limitações suscetíveis à sua empresa e encaramos com uma tecnologia que transforma e expande negócios. Desenvolvemos softwares inovadores, automatizamos processos, implementamos e otimizamos metodologias. Surpreenda-se com nossas soluções. A entrega dos melhores resultados está em nosso DNA. Modal GR. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Olá, tudo bem? O Minuto Porto e Negócios fala nesta edição sobre os anjos do mar. Isso mesmo, é assim que eu gosto de chamar os práticos. E a Praticagem de São Paulo adotou o Programa de Gestão de Emissão de Poluentes Atmosféricos do Instituto Via Green. O objetivo é implantar melhores práticas para neutralizar os gases do efeito estufa e de outros poluentes. Entre as medidas adotadas estão o aproveitamento das águas pluviais e de reuso, o uso de energia solar no estaleiro e a adaptação de motores eletrônicos nas lanchas. O Instituto Via Green é uma organização de pesquisa e desenvolvimento de projetos sustentáveis. A proposta é reduzir os impactos ambientais negativos relacionados às atividades empresariais no setor de transporte. Esse foi o Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Apoio. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Chegamos ao último bloco do Porto e Negócios.
Nesse programa recebemos Camila Mafsoni, coordenadora de Serviços de Comércio Exterior da Fiesp e do Ciesp, e o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. E a gente abre esse último bloco falando de uma parceria entre o Ciesp e uma holding de investimentos firmada aqui em Santos, que vai possibilitar que startups de todo o país desenvolvam soluções tecnológicas para o porto e para a cidade. A assinatura da parceria aconteceu na Prefeitura. A Áurea Innovation Finance, uma holding de investimentos, e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o Ciesp, querem viabilizar estrutura para startups de todo o país desenvolverem projetos na cidade e no porto. Um investimento de até R$2 milhões. Aumentar o conceito de porto-indústria, que já existe em algumas áreas do país e do mundo, mas que aqui no Porto de Santos ainda não funciona. Quando você coloca o porto e a indústria juntos, você aumenta a eficiência e diminui muito a carga tributária. Então as startups vão vir com soluções de blockchain, IoT, inteligência artificial, para poder fazer com que o porto chegue no nível de portos internacionais, como o de Antuérpia, Roterdã, que já empregam um conceito de smart port, do porto inteligente. Então a Áurea, junto do Ciesp, através do COIMP, vai fornecer todo o apoio e investimento para que essas startups possam atender a indústria paulista e ao Porto de Santos. Vai poder render empregos, fazer a economia girar e principalmente aqui no centro de Santos, que é onde a gente mais acredita, onde nós temos a Bolsa do Café, temos o Museu Pelé, então nós temos muito turismo aqui e trazendo essas startups aqui para a nossa região central, eu tenho certeza que nós só temos a melhorar e ainda mais poder fazer que o centro de Santos reviva. Para o gerente de planejamento da SPA, a expectativa é que as startups encontrem soluções para desafios antigos. Nós precisamos aumentar a nossa produtividade, nós precisamos reduzir os nossos custos e, principalmente, a gente precisa arranjar formas de dar oportunidade para os nossos jovens da nossa região para que eles possam estar empregados no futuro no Porto. A gente sabe que o Porto passa por várias mudanças, cada vez mais equipamentos estão sendo automatizados, cada vez mais inteligência artificial está sendo utilizada. A grande importância desse complexo é justamente assim, dar vários pontos de vista, várias soluções para ver com os problemas que a gente precisa resolver. E são vários os problemas, né, Técio? Inúmeros. Mas eu estou super feliz com a iniciativa, principalmente porque quando eu estava à frente da autoridade portuária, um dos nossos objetivos era justamente criar esse ambiente de inovação, né, o hub de inovação. Muito já tem sido feito, né, o Cubo, né, ligado ao Banco Itaú, tem lá uma vertical, né, de supply chain, de cadeia logística, e tem algumas startups financiadas, inclusive, por players do Porto de Santos. O Hackathon também é uma outra iniciativa. Enfim, várias iniciativas no setor portuário estão convergindo para melhorar esse ambiente de inovação e trazer startups para o nosso setor. O resultado disso para a relação Porto-Cidade, que a gente sempre gosta de falar aqui, na prática, qual é? Primeiro, né, não sei se os espectadores sabem, mas muitos santistas fundaram suas startups em São Paulo. Então, elas descem na Serra de Volta e se instalarem aqui em Geração em Santos. De emprego. Geração de emprego. Do novo emprego, né? É importante dizer também. Então, a inovação, alguns estudos de recursos humanos dizem que várias profissões que não existem ainda vão ser febres no futuro próximo e que a gente nem imagina que existam, né? Mas é justamente no ambiente de inovação que você sai da caixinha, né? E pensando fora da caixinha, onde que você tenha os aumentos de eficiência, os ganhos de escala e, principalmente, qualidade de vida, né? Porque a partir do momento que você é eficiente, faz mais com menos tempo, você tem mais tempo para dedicar à sua família, você tem mais tempo para educar, para a educação, para a cultura, enfim, eu chamo o ócio criativo do Domênico de Masi, que de fato, ter uma qualidade de vida, né? Não é trabalhar 14, 18 horas por dia que vai levar o homem a algum lugar. Não, até porque a gente sabe que
A gente trabalha, né? A gente trabalha, mas a gente sabe que chega um momento que a cabeça para e que o corpo reclama. Então... Mas o mais importante é a qualidade de tempo com a família, Exatamente. a qualidade de tempo com os amigos. Exatamente. E com você mesmo, né? Espiritualmente, exatamente. Educacionalmente, né? Camila e Técio, por que na avaliação de vocês essa relação porto-indústria ainda não é como deveria ser? Eu acho que é uma questão cultural, né? O setor portuário sempre foi um setor provinciano, para começar, né? E muito fechado, né? Tanto é hoje quem trabalha com porto só trabalha com porto e quem trabalha com porto só são essas pessoas, né? Eu digo isso entre os profissionais liberais, né? Empresas de engenharia, escritórios de direito, né? De advocacia, são muito especializados no setor. Então, é um setor fechado, né? Você tem sempre os mesmos personagens, né, no setor. Então, isso aqui já é uma barreira de entrada para essa integração, né? A integração porto-cidade, a integração porto-indústria, eu entendo que seja mais uma política de Estado, né? E a gente pode pegar vários exemplos aqui. Talvez Shenzhen seja um exemplo. A cidade cresceu com o porto e o porto cresceu com a cidade. Então, existe uma integração praticamente simbiótica entre os dois. E, obviamente, quando a gente fala de cidade, nós estamos falando de toda a indústria que está por trás de Shenzhen. Sim. Outros portos nasceram da mesma natureza. Mas, quando houve uma decisão por parte da indústria, de falar, eu preciso de um porto, né? Podemos buscar aqui Portocel, em Aracruz, né? no norte do Espírito Santo. Você tem ali uma indústria que, no mesmo momento, foi criado um porto e existe aquela relação simbiótica. O Tebar, o porto da Petrobras de São Sebastião, né? Que abastece praticamente todo o sistema Sim. das refinarias, né? E vice-versa, né? Abastece petróleo e recebe combustível, enfim, derivados. Quando parte da indústria, eu acho que funciona. As tentativas do setor portuário em criar a indústria dentro do porto, na minha pequenininha experiência, não tiveram sucesso, né? Então, resumindo, precisa do Estado planejando e dizendo aqui nós vamos ter uma relação. Essa última iniciativa da SPA em ampliar a poligonal do porto tem um caráter que conversa com esse assunto, né? Mas o marco regulatório precisa permitir que indústrias se instalem na retroárea do Porto de Santos e conversem com a estrutura portuária para ter esses ganhos logísticos, né? Até porque há espaço, né, Camila? Eu ia comentar sobre uma experiência que eu tive no Porto de Antuérpia. Eu passei 15 dias lá e isso fica muito visível, a instalação da indústria dentro do porto. Então, você tem o canal, você tem a estrada férrea, você tem a indústria, você tem as indústrias dos insumos, você tem toda a cadeia instalada ali, né? Então, isso tem um reflexo, vai além do comércio exterior. A gente já começa a entrar na pauta de infraestrutura e precisa dessas políticas públicas para que gere, né, os empregos, o acesso, o desenvolvimento, a economia. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, em Antuérpia, um dos critérios de decisão para você gerenciar o uso das áreas portuárias é justamente a geração de valor para a província, para a indústria, para a província, né? Eu fiz um curso em Antuérpia e o coordenador do curso, ele abriu o curso perguntando, para que porto? Né? E aí todo mundo, logística, movimentação de carga, comércio exterior, né? Emprego. E não é um emprego no porto, é um emprego que está atrás do porto. Atrás do porto. E isso a indústria faz muito bem. Faz muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta e desculpa se for uma pergunta muito amadora, mas como você costuma me dar aula de porto, eu vou te fazer uma pergunta que... como leiga que sou, me veio à cabeça. Nós temos o PDZ, né? Que é o plano justamente para planejar o porto. O PDZ, ele não prevê a construção dessa relação porto-indústria mais saudável?
Uma boa pergunta, Nathalie. Primeiro ponto, assim, o PDZ ele só pode legislar, né, mencionar as áreas que de fato estão dentro da poligonal. Então, é bem provável que com essa revisão da poligonal, você vai estimular uma revisão do PDZ para dizer, e aí, o que vai ser feito nessas áreas? Sim. Né? Mas, claramente, e aí essa mudança da poligonal, ela está muito, ela conversa com o processo de desestatização por 2 motivos, né? Primeiro, para a concessionária que vai assumir a gestão do porto pelos próximos 35 anos tenha de fato área para trabalhar. Sim. Né? Segundo, não faz sentido eu ter uma competição intraporto entre a concessionária e outros TUPs, né? Então, eu digo assim, quem tem TUP hoje em Santos tem e não vai ter mais, né? Quem tem, quem não tem, não tem mais. Não tem mais. Mas, principalmente, quando eu digo do marco regulatório, e aí é o problema da departamentalização da política brasileira, da gestão brasileira. Da burocracia. Então, onde se fala de porto, não pode se falar de indústria, né? Então, se a autoridade portuária passa a criar política pública, né, ou projetos de infraestrutura que incentivem a indústria, isso aí não é operação portuária. Então você tá transgredindo aqui essa fronteira aqui, né? O que é míope, né? Sim. Experiências em outros portos do mundo mostram o quão saudável e o quão eficaz é essa relação em equilíbrio. E aí, assim, pensando alto aqui, né? Como é que a gente poderia dar resposta a isso? Você tem um trabalho estratégico, né, um alinhamento entre o Ministério da Infraestrutura, provedor da infraestrutura logística, sim, e o Ministério da Comércio Exterior, da Indústria, enfim, do Desenvolvimento, trabalhando junto, desenvolvendo essas áreas. Isso já se tentou em algumas vezes, né, as famosas EPS, né, Zona de Processamento para Exportação. Tinha um apelo forte com relação à questão fiscal, né, porque você podia fazer as importações com isenção tributária, sabendo que aquilo ia sofrer um processo industrial, ia ser reexportado, né? Existe uma iniciativa da Arbitra, que precisa ser mencionada, que é você ter um regime especial aduaneiro industrial, ou seja, você passa a ter uma indústria como estoque em regime aduaneiro, sim, né, para não precisar importar o produto, pagar um imposto, processar o produto e reexportá-lo, ou seja, você já deixou, aumentou o custo daquele produto, mesmo que para exportação, né? Ou você, no caso, vai ficar no mercado interno, ok, então você paga o tributo, né? E paga o tributo parcial daquele produto, né? Então, enfim, mas eu acredito que precise de mais conversa, mais interação entre diferentes áreas do governo. É o problema da departamentalização do problema. Eu vou cuidar do meu problema, porque meu problema é logístico. Eu vou cuidar do meu problema é indústria. O problema é que porto e indústria são grandes fontes geradoras de emprego e oportunidades de crescimento para a economia do país. E é uma pauta que está nos municípios de Santos, né? Tanto a Prefeitura de Santos como a Prefeitura do Guarujá tem envidado esforços para desenvolver essas atividades, né? No final, o grande problema disso tudo é qual que é a vontade política. Vontade política e os instrumentos, né, de permitir que alguém assuma aí a rédea do cavalo e toque o negócio, né? Vontade política, mais uma vez. Tá bom. Né? Para a gente ir caminhando para o fim do nosso programa, vocês acreditam que essa parceria que nós acabamos de mostrar na reportagem contribua de fato para que a gente construa o porto inteligente? Sim, sem sombra de dúvida. Como eu disse, startup é o primeiro elo de soluções portuárias, né? É importante o espectador entender, né? Startup é quando você tem uma ideia e transforma essa ideia em realidade. Exato. Uma solução. E passa a ter um ambiente empresarial que possa começar a receber financiamento e investimento. Passa a ter investidores, aí a gente chama de série A, né? Que é a empresa nascendo de fato. E aí depois, eventualmente, sofre segundas investidas e cresce e começa a entrar no mercado vendendo soluções de fato, né? Inclusive, um dos nossos patrocinadores, que é da UGR, tem uma spin-off, né? Que é a Hexagon, né? Que
desenvolve soluções para a gestão de armazéns, né? Já está despontando no mercado de celulose e agora desenvolvendo soluções aí para o mercado de granular sólidos. E a Fiesp e o CIESP não poderiam estar fora dessa oportunidade, né, Camila? Toda iniciativa, toda vontade de fazer, ela é sempre muito válida. E aos pouquinhos que os mercados vão conseguindo, né, conquistar espaço, as pessoas vão conseguindo conquistar colocar ali os seus ideais, as suas propostas, é sempre válido. Então é importante todo esse trabalho que é feito no Porto de Santos, com uma gestão eficiente, eficaz, que consegue entender o que acontece ao redor e consegue receber essas iniciativas, por mínimas que elas sejam. A gente vê isso muito no certificado de origem. Um exemplo, bem rapidinho, nós temos hoje 108 campos onde a empresa precisa colocar todas as informações. Isso já está sendo discutido há mais ou menos uns 6 meses para ser reduzido para 54 campos. Então é uma frente de trabalho pequena, mas se você olha uma empresa que emite 1.000, 2.000, 20.000 certificados por ano, reduz a metade o tempo dela, né? Com certeza. Nenhuma. E margem de erro, né? E margem de erro. Com certeza. Camila, muitíssimo obrigada pela disponibilidade de estar aqui. Seja sempre muito bem-vinda ao Porto Negócios. Como eu sempre digo, e o Técio também defende, a nossa missão aqui é desmistificar que falar de assuntos ligados à indústria, à logística, à infraestrutura, ao porto, são difíceis de compreender. Afinal, a gente e vive e depende da região e do que sai do Porto de Santos. Então, muito obrigada, viu, pela disponibilidade de estar aqui conosco nessa noite. Eu que agradeço, em nome da Fiesp e do CIESP. Contem sempre conosco para esses momentos tão importantes para desmistificar os processos aduaneiros. Obrigada, Técio, mais uma vez. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Camila, por aceitar o nosso convite. E obrigado a você em casa que acompanha a gente, seja pela televisão, seja pelo streaming. Até a próxima. O Porto Negócios desta quinta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem. O horário você já sabe, 8 horas da noite. Até lá. Tchau. Porto Negócios. Apoio BTP, Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Unimed Santos, sinta-se cuidado o tempo todo. Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. O PCdoB está comemorando 100 anos. Sempre jovem, contemporâneo e cheio de esperança. O PCdoB marcou a história